Meus queridos amigos, novamente aqui estamos para mais um programa Colunas de Luz. E desta feita, nós vamos falar de um assunto que eu recebi, por coincidência, várias perguntas da mesma forma, praticamente. Então eu vou falar nessa primeira parte deste programa sobre essa pergunta que eu recebi e que várias pessoas fizeram. Na hora que eu fui olhar, tinha vários telespectadores que me ligaram ou que mandaram pelo e-mail a mesma pergunta praticamente, uma variação muito pouca. Eu resumi a pergunta assim: é o demônio quem se comunica com os médiums? Não. Bom, primeiro, a gente tem que saber que quem comunica com os médiuns, através dos médiuns, são almas que viveram aqui na Terra. São nós mesmos, desencarnados, e que queremos comunicar, às vezes com familiares, às vezes com as pessoas amigas, ou mesmo comunicar com o público do modo geral para dar informações valiosas lá do plano espiritual. Agora é interessante analisar essa palavra demônio. Demônio é uma palavra que vem do grego, daimon, e que é engraçado que lá na Grécia, daimon significa anjo, ou seja, um protetor. Daimon, lá na Grécia, significa anjo ou protetor. Tanto é assim que o grande filósofo Sócrates, talvez o terceiro espírita mais evoluído que já pisou aqui no planeta Terra, foi Sócrates, ele reconhecia que nos seus trabalhos de educador ou no trabalho de filósofo, ele recebia inspiração dos espíritos, que ele chamava daimon. O meu daimon me inspira, ele falava. Então, era uma inspiração de bons espíritos. Agora, a figura mitológica de chifre, de rabo, de tridente, que nós aqui, foi nós homens que criamos apenas para amedrontar. É interessante que essa figura mitológica transformou a palavra demônio como se fosse um espírito do mal. E realmente existem espíritos do mal. Existem espíritos que se comprazem, que têm prazer em fazer o mal. Infelizmente, tem. E que nós podemos até chamá-los de demônios, sim. Por que não? Dentro do conceito nosso, que demônio é um espírito do mal. E é interessante que, às vezes, esse espírito, por questões de clichê mental, ele até assume essa figura de um ser horroroso, com chifres e com rabo. Você vê como a influência psíquica influi na mente das pessoas e no caráter do espírito, mesmo o espírito desencarnado. Então, nós temos este conceito de que o demônio é uma palavra de um espírito do mal. Existem espíritos maus, conforme eu já disse, e que eles têm prazer em fazer esses expedientes maléficos, induzir a pessoas para ações mesquinhas, as ações vingativas, principalmente. Esses espíritos são imperfeitos, são irmãos nossos, são espíritos também. Só que eles enveredaram para o lado do mal e que precisam ser reeducados,
que precisam ser esclarecidos. Dentro desta categoria de espíritos imperfeitos, que nós espíritos preferimos chamar, nós não gostamos da palavra demônio. Por quê? Porque as outras religiões acham que demônio é um espírito devotado para o mal eternamente. E não é eternamente. Deus, que é a sabedoria suprema, que é o máximo em bondade, que é o máximo em misericórdia, ia criar um filho seu, um espírito, devotado para o mal eternamente. Pai nenhum condena seu filho eternamente. Pode condenar um dia, 2, põe de castigo, pode condenar 1 ano, 10 anos, mas ele sempre perdoa o filho no final, porque é pai. E Deus não criaria um ser, um espírito, eternamente devotado ao mal. Então, essa categoria de espíritos imperfeitos existem mesmo hierarquia entre eles. Existem os demônios, existem os que chamam de dragões, são os mais ferozes, os mais malvados. E tem toda uma hierarquia que é organizada para fazer o mal, para atingir o ser humano na maldade. Você vê como é que é as coisas. Quem interessar por esse assunto, eu indico o livro, chama Legião. É um livro espírita, que fala apenas dos seres do umbral, os seres que vivem no umbral, que são esses espíritos imperfeitos. Mas esses espíritos imperfeitos, eles podem ser esclarecidos. É por isso que, às vezes, chegam nas mesas mediúnicas das casas espíritas, espíritos trazidos por outras entidades espirituais para receber evangelização, para receber esclarecimento, para que ele saia desse clichê mental de fazer o mal, de ter prazer em fazer o mal. E os médiuns fazem essa caridade de servir de intermediário entre o evangelizador e essa entidade imperfeita. E ela, então, se esclarece, ela conhece Jesus e, às vezes, voltam da casa espírita já bons, já com ideias cristãs e, às vezes, até cheios de amor. Então, mais uma vez, eu repito para terminar, que Deus é uma inteligência suprema, uma perfeição absoluta, um amor infinito, uma misericórdia sem fim. Ele não criaria uma alma ou um espírito para condená-la eternamente num lugar que se chama na Bíblia de inferno e que nós espíritas sabemos existe sim, mas não é eterno. Não é eterno. E assim, meus amigos, nós encerramos essa primeira parte deste programa. Vamos passar à segunda parte, que é uma entrevista com uma palestrante que veio de Brasília, capital, para fazer essa palestra comemorando os 71 anos de existência da Casa Espírita ou Fraternidade Espírita Canaci, a casa espírita mais antiga de Montes Claros, da onde nasceu todas as outras casas espíritas que Montes Claros hoje possui, que é em torno de 11 ou 12 casas espíritas já. E assim, meus amigos, nós chamamos os nossos comerciantes.